hoje. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, podem falar, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem bem à vontade mesmo, porque eu não tenho como adivinhar se vocês estão com dúvidas ou não, porque aqui eu só tenho as bolinhas felizes, ó. As fotinhas, quem tem foto, né? Tem uns que é só a bolinha com a inicial do nome. Então, eu agradeço muito a participação de todos, o compromisso com o horário, tá bom? E sigamos. Vocês estão aí mesmo, né? Porque depois eu vou ficar aqui falando de frente para a tela sozinha, fica tão chato. Hoje nós vamos falar sobre possíveis erros da escrita científica. E mesmo que a gente escreva bastante, que a gente está num movimento bacana, né? O que ocorre? Nós conseguimos errar muito também. Vocês visualizam tela cheia? Sim, sim. Os erros aí vieram entre aspas, porque normalmente a gente não identifica que é erro, né? Então, como ocorre? Não é que nós não saibamos escrever, não é que vocês não saibam colocar para o papel suas ideias. Isso a gente sabe, eu sei que todos vocês sabem. O problema é que, às vezes, passa muita coisinha despercebida e isso contribui para uma produção de um capítulo, de uma escrita não muito boa, né? Iniciamos falando, pessoal, sobre a importância da escrita. Alguém aqui, quem que está aqui na sala, que já tem artigo publicado, capítulo de livro publicado? Bora? Cadê vocês? Vale, eu estou falando sozinha? Podem falar, gente. Keila, Jéssica, vocês disseram aqui que tem publicações, não é? Ou capítulo de livro, ou artigo científico. Como é que foi esse processo de escrita? Como é que foi a escrita dos artigos, Keila? Professora, na minha experiência, exigiu de mim, obviamente, leitura de vários autores, né, que caminhavam numa mesma perspectiva, para que eu pudesse, através da minha interpretação, compreensão do que eles falavam. Cortou, Keila, através do que eles falavam. Uma outra pessoa que não seja da área tenha dificuldade de compreender o que está sendo dito. E foi basicamente isso. Mas foi simples? Vamos lá, foi fácil? Foi rápido? É assim, professora. Quando a gente está na universidade, pelo menos vou falar da minha experiência, já faz muito tempo que eu colei grau, mas quando a gente está na universidade, a gente aprende a fazer síntese e resumos. A gente não aprende a escrever trabalhos, pelo menos no meu tempo, a gente não tinha esse exercício. Quando a gente parte para trabalhar, ser um bolsista de iniciação científica ou de pesquisa, é que a gente vai compreender esse processo de escrita, que é doloroso no começo, mas depois que você domina a técnica, depois que você compreende como é que faz uma resenha, ou sabe, organiza a ideia do autor sem copiá-lo, aí as coisas vão ficando mais fáceis. Mas isso exige, como toda e qualquer coisa, exercício. Você tem que escrever, porque você só aperfeiçoa se você faz. É verdade. Isso, o professor Daniel, salvo engano, ele falou na primeira aula, na aula inaugural do Sonho Possível, né? Como é importante você centrar e direcionar os objetivos para a escrita, porque é a prática que, como você disse, depois que você aprende os passos, depois que você domina, né,
Você vai embora. Rejane, você levantou a mão? Oi, Michele. Boa noite. Boa noite. Sobre a questão da escrita, eu não tenho nenhuma dificuldade, principalmente na escrita científica, porque faz mais ou menos uns 15 anos que eu oriento alunos para TCC, né? E a gente Sim. vai adquirindo a prática aos poucos. Adquire a prática a partir do momento que você escreve. Então, hoje eu não tenho mais problema com a escrita, mas isso foi desenvolvido por conta dessa prática do dia a dia. É a sua dinâmica, né, como orientadora. Então, para você, não tem tamanhos problemas. E, Taina? Oi? Taina, você levantou a mão? Levantei, professora. Sou eu, a Taina. Meu primeiro dia de aula, então vou me apresentar. Eu estou tentando mestrado pela UFC, né? E eu sou arquiteta, né? E a minha experiência com escrita, eu posso ser comparativa com as crônicas da Clarice Lispector, não jornalísticas, mas são crônicas que eu escrevo sobre a minha vida, porque eu gosto de leitura e escrita. Uhum. Só que quando chega para mim a questão do mestrado, eu sinto a dificuldade de entrar dentro dos parâmetros das universidades, né, que eles pedem, esses pontos objetivos e claros que eles pedem no artigo, no pré-projeto, porque eu venho trabalhando em cima do meu TCC. Eu transformei o meu TCC de arquitetura em um pré-projeto de mestrado, Sim. certo? E aí, eu fiz até a entrevista num dos que eu tentei, né, para mestrado, e uma das coisas que eles mais falaram foi que eu sempre abordo muitos temas, e realmente é muito complicado, por exemplo, na minha área, que a gente não... A arquitetura é muito projeto, é muito técnico, né? Então, a gente acaba não sendo muito ensinado dentro da academia, até mesmo para a produção científica, a gente acaba indo para a parte técnica, né? Desenho, planta. Então, assim, eu estou aqui buscando aprender a escrita para a academia, né? Eu já tenho meu projeto escrito, né? Eu já passei por entrevistas, mas eu sempre fico naquela peleja assim da última fase, né? E na UFC sempre tem a questão da leitura, né? Mas o pré-projeto. Então, assim, eu estou tentando adequar o meu projeto à linha de pesquisa. Entendo. Joia. Então, Taina, você precisa de um pouquinho de objetividade e clareza ao organizar essa estrutura do projeto, não é? Já que os professores colocam para você que você aborda muitas temáticas na sua pesquisa. E isso faz total sentido. Isso faz muito sentido. Pessoal, na minha experiência de seleção para o doutorado, o meu projeto passou uma vez, eu tentei uma vez, né? Mas quando eu fui apresentar, eu estava tão nervosa que eu não conseguia centrar na entrevista. E eu caí na entrevista, passei na prova. Aconteceu o mesmo comigo. Fiquei muito nervosa. A gente fica assim, mas quando a gente tem esse total domínio dessa situação de escrita científica, a gente precisa também desenvolver a questão da leitura. Se a leitura, se o estudo tiver tudo organizadinho ali, no mesmo patamar de equilíbrio, provavelmente o nervoso vai diminuir, que a gente confia no que a gente escreveu. E é essa a ideia, uma das ideias do Sonho Possível, é disseminar essa autoconfiança, sabe?
E isso só vem se tiver muita escrita, isso só vem se tiver muita prática, isso só vai vir se a gente for para congresso, se participar desses grupos de estudo, e nesses momentos é onde a gente vai solidificando a nossa identidade de pesquisador. Mas eu acredito que outros professores aqui têm essa dinâmica já. Rosalide, Leandro estão aqui na sala, o Roniele, que eu estou falando das pessoas que eu conheço, que já produzem, já escrevem, o Vilemar. Então, mas mesmo assim, em alguns momentos, nós nos deparamos com entraves. Tem hora que dá brancão, tem hora que a gente não consegue mais escrever determinado assunto, e é essa ideia que nós temos hoje, tá? É um dos objetivos desse nosso momento de hoje, é tratar da importância da escrita científica e dos passos mais, digamos, mais necessários, que merecem realmente ser vistos e revistos sempre que nós estamos nesse momento de escrita. Nós já sabemos e vimos, aqui é só um breve resumo da nossa aula passada, que tratou sobre a escrita científica, e nós já sabemos o quanto ela é essencial para a comunicação de novas descobertas e para os avanços, né? Porque é o que permite, é o registro que permite que seja visto e analisado por outros pesquisadores e por outras pessoas no futuro, no presente e no futuro. Porém, uma das coisas que a gente precisa lembrar bem é isso aqui. E quando eu digo a gente, isso é para mim, é para a Rosalide, isso é para todo mundo. A gente que está no doutorado, para quem está no mestrado e para quem também não está, mas vai entrar. É que a escrita seja clara, objetiva e estruturada. E para a gente ter essa escrita com esses passos, né, é que nós precisamos sempre, além da prática, lembrar desses tópicos importantes. A partir do momento que eu tenho uma escrita clara e bastante estruturada, eu evito ambiguidade na minha própria escrita e garanto a credibilidade do meu texto. Então, a escrita ela permite que as nossas ideias cheguem para o mundo, para quem quiser pesquisar sobre. Olha, nós entendemos, quando eu perguntei a vocês sobre as estratégias, quem já trabalha com escrita, e nós sabemos que começar a escrever o primeiro capítulo de um livro é muito pesado. Olha, eu lembro de mim, quando estava nesse movimento para entrar no mestrado ainda, arrumando o currículo Lattes para entrar no mestrado, eu separava um monte de textos. Gente, eu separava tanto texto online, dissertações, livros, textos, para que depois eu pudesse ler, na minha cabeça, pensando eu que ia ler todos. Tinha uma pasta para cada descritor, cada palavra-chave, mas eram muitos textos, era questão de mais de 20 textos, com dissertações e livros dentro de cada pasta. E, ao longo do tempo, eu percebi que eu não dava conta. Eu perdia mais tempo na pesquisa de material do que na própria escrita. Quem já passou por isso? Pode dizer a verdade, não vai ser reprovado, não. Alguém aqui já passou por isso? De sair pesquisando, e no final você percebeu que não leu nem 1/10 do que você pesquisou? Pois é, a gente tenta absorver tudo mesmo, Taina. E muitas vezes a gente pensa que vai dar conta, mas se eu organizar a minha escrita antes que ela ocorra, ou seja, se eu fizer um planejamento coerente, eu não vou sofrer tanto. Pessoal, eu não estou aqui para passar nenhum manual para vocês. A fórmula secreta da melhor escrita, ela não existe. Ela não existe, porque o meu modo de escrever, o meu modo de produzir é um. O da Rosalide é outro, o da Taina é outro, o da Francisca Carneiro é outro. Cada um tem suas particularidades, suas características principais.
certo? Mesmo que não seja o primeiro capítulo do livro, mesmo que você já tenha um livro inteiro publicado, vários artigos, nós continuamos seguindo as, vamos dizer, vamos chamar de regras que nós mesmos criamos para as nossas produções, não é? Então, esse manual, ele não existe. Pois olha, Paulinha Ponte, né? Você falando que está nesse momento de pesquisa e de reunir material, não é isso? Vê o que a Maria José colocou antes. Nesse momento de pesquisar muita coisa, vamos aos clássicos. Vamos buscar os autores mais clássicos sobre determinado assunto. Porque nem toda produção que nós encontramos online pode ser referência. Assim, indo aos clássicos, nós não perdemos foco. Pois não. Pode falar, gente. Professora, a Taina, de novo. Desculpa as indagações, é porque... Não, é normal, eu estou amando, porque esse povo está tudo fingindo que tá só as bolinhas aí. Mas daqui a pouco começa a falar. Vai, Taina. Foi o meu processo com o TCC para o mestrado. Tudo que eu via, que eu achava de interessante e que eu achava, né, válido, eu ia colocando. E aí eu passei a aprender a ter critérios e delimitar o que é dentro do que era importante dentro da minha dissertação. Sim. Porque o meu tema é sobre a expansão urbana de Viçosa do Ceará. Uhum. Então, eu fiz uma imensa pesquisa de quando a cidade se formou, em 1700, até os dias atuais, né? Sim. E aí, assim, eu tive que ler muita coisa em pouco tempo, e eu acho, assim, que, tipo, o meu aprendizado foi dar critério para o que era importante. Porque não dá tempo. É simples assim, não dá tempo. Não dá. E aí os volumes eram gigantescos, então eu tinha que ir no índice e fazer aquela leitura bem visual mesmo, porque não dava tempo, assim, era muita coisa. É o que a gente costuma chamar de não ter perna. Nós não temos perna para tanto, entende? E você acabou colocando um exemplo do que eu acabei de ilustrar. E é isso mesmo que nós, assim, a gente tenta fazer, consumir o máximo do que o que a gente pode, né? Mas você utilizou a sua capacidade criativa e criou estratégias para a sua escrita. Como a Catiane disse que eu uso estratégias para leitura de trabalhos científicos, não sei se é certo, mas leio a introdução, a conclusão e vejo se me interessa. Não tem fórmula, Catiane. Não existe uma fórmula secreta para eu te dizer, olha, faz assim, 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 porque se para mim dá certo, para a Taina não dá, entende? Pois não, eu estou vendo que tem pessoas com mão levantada. Ana Maria. Olá, boa noite, tudo bem, Michela? Tudo bem. Pois é, Michela, vendo essa questão, né, que a Taina falou e você, nesse contexto de focar, essa é a minha dificuldade. Por quê? Eu tenho uma habilidade de escrita. Então, porque você, com o tempo, né, falta muito na profissão de professor empreender, falta, enfim, outro assunto. Mas, assim, nessa questão, me falta o foco. Primeiro, pela questão da vasta experiência na inclusão. Se você perguntar, Mara, assunto da inclusão, qual? Todos. Então, assim, porque em quase todos, né, eu tive uma experiência, seja na gestão, seja na questão do trabalho com família. Então, em todo esse contexto da inclusão, eu trabalhei, né? Trabalhei na sala comum. Então, assim, quando vem para escrever, tipo, inclusive, Michelle, está
em trio, até você falou, e o professor Daniel também, que o ideal seja dupla, porque sempre vai ter, né, ou você, ou qualquer um, para estar compondo esse trio. Mas eu falei com a Débora Matos, que também é professora da inclusão, né, do AE, e a professora Luciana. Então, ficamos nós três, nós pensamos no tema em relação a essa questão social e médica, né, desse contexto da inclusão, e estamos apurando os fatos para ver. Mas, assim, a minha grande questão na escrita, eu tenho habilidade imensa. Então, assim, por ter habilidade de escrever, eu tenho que fechar, tenho que delimitar, porque as ideias fluem. É, é. E na escrita científica, a gente precisa deixar isso de lado, né? Científico mesmo, você tem que seguir regras. Então, Exatamente. porque, assim, pela habilidade, aí você vai. Então, assim, me falta isso. Né? E eu tenho trabalhado, eu creio que eu vou chegar lá. Vai sim, Ana Mara. Desculpa, eu li Ana Maria rapidinho, desculpa. Gente, eu conheço a Ana Mara, realmente, eu sei que você tem uma experiência gigante, sabe? E quanto mais experiência nós temos sobre determinado assunto, você vive educação especial e inclusão, Ana Mara. E quanto mais a gente tem essa experiência, mais coisas vem surgindo, e dá vontade de colocar, e aquilo ali vai ficar gigante. Aquilo ali, para um capítulo de livro, é muita coisa. E nós realmente precisamos delimitar, não é? Rai, você levantou a mão? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, amor. Eu gostaria de contribuir acrescentando, dizendo o seguinte, e com relação a essa questão da nossa inexperiência de podermos escrever, nós acabamos, às vezes, fazendo coisa que é necessário, e assim, eu tive uma experiência no passado, eu entrei no projeto em agosto, e eu fiquei muito empolgada, e essa empolgação já me inscrevi em 2 projetos de mestrado na UFRN e no IFRN, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e eu sou atleta de alto rendimento, treino para competir. Rai cortou para mim. Vocês escutam a Rai? Não, também cortou. Não, cortou. Eu acho que ela caiu. Não, caiu? Não, voltou, meu bem, pronto. Então, eu fiquei tão ansiosa que eu comecei a ficar, sabe assim, eu paguei professor para me dar aula, sabe? E depois eu vi que foi uma maturidade minha, porque se eu tivesse feito o estudo, pesquisei na internet e comecei a estudar, e se eu tivesse feito isso, teria sido mais interessante do que eu ter feito esse gasto desnecessário. Então, assim, e eu tenho uma dificuldade, porque eu sou muito prolixa, eu tento me policiar, e isso é um perigo na escrita. Tá? Então, assim, é tanto que eu estou para aprender, para escutar, e para começar do zero. Obrigada. Na verdade, Rai, eu que agradeço. Se a gente analisar direitinho, pessoal, a gente sempre volta para o ponto de partida, né? Eu costumo dizer que muitas vezes é necessário a gente dar 2, 3, 4 passos para trás para dar um passo bem firme para frente. E é esse o movimento, e a gente precisa disso também nesse movimento de escrita. Pois não, Rosalide, para a gente seguir, cuida, bora. Pronto, só para complementar aqui, e assim, aquietar um pouco o coração dos meninos, das pessoas que ainda não têm essa experiência da escrita, isso é muito normal, certo, gente? A gente passar por isso. E assim, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, a gente vai ter dificuldade de escrever, principalmente para quem está começando. O que vai fazer a diferença? Os nãos da revista, porque as revistas, quando a gente manda,
eles mandam parecer dizendo o que é errado, e aquilo ali, embora no primeiro momento a gente sinta-se um pouco decepcionado, mas a gente vai ler aqui os parecer que ele mandou e vai modificando o que a gente escreveu e a gente vai aprendendo com isso. O olhar de outra pessoa que está de fora, que lê o seu trabalho, ela enxerga coisas que você não enxerga. Então, a pessoa está lendo aquilo e você diz assim, olha, Rosalide, aqui tem uma coisa que não está legal. Aí tu vai ler e diz assim, realmente, como é que eu escrevi essa bobagem, né? Porque você fica ali imersa naquela escrita, você deixa muitas coisas passarem. Então, assim, é normal, é um aprendizado. Quanto mais você escrever, mais você vai aprender. Quanto mais você escrever, menos você vai levar, não de revistas, de capítulos de livro, porque você começa a ter seu estilo, começa a aprender muitas coisas. Então, não fica assim muito angustiados com isso, mas também não deixe de escrever, porque essa escrita, esse momento que você está tentando publicar, isso é que vai fazer com que você consiga aprender. Sim, e a gente vai falar sobre isso já. Pessoal, mesmo a gente tendo a experiência, mais uma vez, eu acho que eu já estou sendo repetitiva com relação a isso, nós temos entraves. Como Rosalide disse, acontece de... Ô, Rosalide, lê meu texto, vê se ele está bom antes de eu mandar para a revista. A Rosalide, ela está péssimo. Está muito ruim. Está uma escrita amadora, está uma escrita... Sabe, que parece que... Sabe quando a gente lê um texto que parece que foi cheio de recortes, que o autor pegou um pedaço daqui, um pedaço daquela, outro pedaço dali, juntou? A gente precisa disso. Então, é um movimento cíclico. O escrever, o praticar, o enviar, o corrigir. Muitas vezes eu coloquei erros aí no título do momento de hoje, porque os erros, eles falam muito, a gente aprende bastante com eles. Como foi que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Caindo, não foi? Então, é com base nesses erros que a gente evita na próxima produção, no próximo artigo, e assim vamos descobrindo as nossas originalidades como escritor. Olha, pessoal, a gente já entende que um capítulo de livro, um capítulo bacana ou um artigo, ele precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Já pensou se lá na minha introdução eu já estou colocando conceitos e textos de subtópicos do meu artigo, ou seja, textos do desenvolvimento na introdução ou lá na conclusão, ele vai ficar desestruturado. Ele não vai ter fluidez, nem vai ter coerência. Então, a organização lógica das ideias, elas têm que estar bastante definida dentro dessas sessões. O que tem a introdução? O que a gente já sabe que tem na introdução? A apresentação do tema, isso foi colocado na aula passada, comigo, sobre capítulo de livro. E está no material do Sonho Possível. Apresentação do tema, justificativa, talvez a problemática, que problema me levou que lacuna eu encontrei, que me convidou a pesquisar sobre esse assunto, os objetivos, a metodologia, os tópicos que o meu artigo apresenta, né? O desenvolvimento vem exatamente tratando sobre a pesquisa em si, seja ela bibliográfica, seja ela um estudo de caso, ou os outros tipos de pesquisa. E a conclusão, quando eu retomo a minha introdução, para rever se o meu problema foi solucionado diante da minha pesquisa, e se os objetivos foram atingidos, certo? Ou seja, um capítulo de livro, ele precisa ter uma introdução clara, o desenvolvimento bem estruturado, para que você não fuja dele ou não fale menos também. E uma conclusão objetiva, certo? Nos livros de pesquisa, os capítulos apresentam as seções bem definidas, ou seja, para que você não precise retomar o que já foi apresentado, e assim garante o fluxo da sua escrita. Pessoal, a credibilidade do texto, ela... Alguém está de mão levantada? Desculpa. E Daniel?
Michela, é rápido. Fica à vontade. Muito me interessa porque eu estou escrevendo um livro. E eu queria saber se eu posso utilizar tudo na minha escrita em primeira pessoa, porque eu confundo às vezes, até quando eu vou fazer um artigo, eu coloco em primeira, depois boto em terceiro, aí eu fico logo nervoso, eu digo, o que é que eu estou fazendo, em nome de Jesus? Acontece, bem, acontece sim. Agora, se o livro é só seu, todo o livro, por exemplo, uma leitura comum, Augusto Cury. Normalmente, Augusto Cury trata de situações vividas por ele, né? E situações onde ele traz como melhorar, como ele superou tais vivências. Ele é a minha referência para estar escrevendo esse livro. Pronto, ele fala em primeira pessoa. Se o seu livro é todo seu, você escolhe o seu estilo. Entende? Agora, se for um artigo para uma revista, se for uma pesquisa científica, aí a gente precisa sair da primeira pessoa. Porque não foi só você que estudou sobre isso. Não foi só você que pesquisou sobre esse assunto. Você vai dialogar com outros autores. Então, você se coloca fora da pesquisa, mas com um olhar no estudo. Porém, se o livro é seu, dependendo de temática, dependendo se é da sua vida, se é do seu ponto de vista, você pode. Muita coisa, gente, depende da editora, depende do estilo do texto. A gente está na escrita científica, a primeira pessoa, não fica muito legal. Tá certo? E nem vai ser não vai ser aceito, pelo menos pelas nossas experiências, não. Mas, um livro seu, com outro estilo, fica à vontade. Obrigado, meu amor. Essa aula me interessa. Eu tô aqui vibrando porque você traz uma proposta significativa, principalmente da questão da objetividade. Você conhece como é a minha escrita, eu leio muito e eu quero realmente fazer esse momento, fazer valer o que eu estou escrevendo. Obrigado mesmo pela dica. Por nada. Pessoal, e quando a gente fala da credibilidade do texto, é interessante lembrar como os erros impactam na credibilidade do texto. Alguém aqui já leu um texto que eu chamo de texto pesado? Sabe? Eu acho que qual é o nome dela? A Rejane, que é professora universitária, deve encontrar muito isso. Logo no início, acho que Dênio também, que trabalha com correção de TCC, quando você começa a encontrar os erros gramaticais, os erros estruturais, que você se perde no assunto, dá vontade de parar e não seguir nessa correção. Então, a precisão na escrita, ela é extremamente necessária para evitar as interpretações errôneas e garantir a confiabilidade daquele estudo. Por exemplo, um estudo mostrou que os erros gramaticais em notícias online, que a gente encontra muito, não é? Porque qualquer página hoje diz que é jornal, diz que é página oficial de tal bairro, de tal cidade, e ali vem com letras garrafais muitos erros. E isso pode afetar a credibilidade do conteúdo daquela página. Não pode? Então, se a pessoa que escreveu errou gramaticalmente ou até ortograficamente, isso conduz o leitor a questionar a credibilidade da notícia também. Em textos acadêmicos, a gente encontra erros das citações, referência mal formatada, e isso compromete o aceite nas revistas. Já pensou? A gente vai... Agora, está indo o pessoal do NUPET, a gente está indo para Manaus em julho. E eu vou representando minha equipe, nem todo mundo vai poder ir, né? Mas eu estou indo com oficina, com artigo, pôster, painel, é um tanto de coisa que a gente vai apresentar e foi feito em equipe. Já pensou se eu montar esses slides com erros e apresentar num evento nacional, no Encontro Nacional de Educação Matemática, isso, além de ficar feio para mim, esses erros gramaticais ou ortográficos, vai ficar feio para toda a minha equipe e para o meu orientador. Então, isso vai tirar toda a credibilidade do meu grupo e do meu orientador, que é o professor Daniel. Aí já pensou fazer feio assim?
eu perco a credibilidade para todo sempre. Até eu vou perder a credibilidade em mim. E isso é uma coisa que nós temos muito conosco. Procurar os nossos erros. Sabe um exemplo interessante? Vocês, todo mundo aqui já é graduado? Todo mundo aqui já fez TCC, artigo, monografia? Pois Sim. é. Vocês já retomaram para ler as monografias de vocês, os TCCs de vocês? Sim, professora, diversas vezes. E aí E a eu gente- vejo, meu Deus, que atrocidade foi essa que eu escrevi? É isso aí. E depois Pessoal, que eu apresentei, eu não olhei por muito tempo, muito tempo. Eu não tive nem coragem, Michela. É isso aí. Pessoal, olhe, a gente vai aprimorando, né? A gente vai lapidando. Tem coragem não, né, Ana Cíntia? Tá certo. Horror! A gente vai lapidando com o tempo e com a prática. Eu ainda pego na minha dissertação, mas só no produto. O produto da minha dissertação fala sobre a formação do formador, né? Mas na dissertação em si, eu não consigo mais... Eu tenho vergonha dela, eu não consigo mais ler. Apesar de ela ser citada e tudo, mas eu não me sinto tão confortável. Quando eu começo a ler, eu começo a criticar a minha escrita. Droga, eu poderia ter feito melhor aqui. Eu poderia ter usado ao total. Mas é isso que a pesquisa faz com a gente. A prática faz isso. Ela vai lapidando e a gente vai começando a cortar as arestas do que não dava certo. E eu nem sabia. Para mim não foi o máximo, 182 páginas de dissertação e tal, mas que hoje eu tenho vergonha de ler. Não vou mentir. E isso é normal, isso aqui é para todo mundo. Eu não tenho coragem, tenho vergonha grande, isso é super normal. Isso significa que vocês, que nós, subimos um pouquinho mais nesse degrau de produção, de produtor, de escritor, de pesquisador. Pois não, Taina? Professora, você falando sobre essa questão do medo de ler a dissertação, eu levei isso até para terapia, sabe? E aí a minha terapeuta falou assim, Taina, abrace os seus erros, porque foi com eles que você melhorou, né? Tipo, e aí quando eu li a minha dissertação, eu percebi aonde eu errei, e isso foi mais fácil na hora de corrigir, aspas, para o artigo do mestrado. Uhum. Então, tipo, foi um confronto comigo mesma, necessário para eu poder desenvolver o artigo do mestrado. Isso aí. Você lembra que eu disse o quanto o erro fala? O erro fala muita coisa, o erro contribui muito. Por isso o erro veio entre aspas também. Quer ver erros comuns na escrita? São os erros estruturais. Às vezes a gente passa o carro adiante dos bois. Vocês lembram na nossa aula passada sobre a escrita do capítulo do livro, a questão do ACC? Quem estava conosco? Anunciar uma citação, citar, coloca a citação, e o outro C de comentar, que é uma sigla que a professora Maria de Socorro Lucena Lima desenvolveu lá dentro da UES, da formação de professores. E ela deu uma aula para a gente no mestrado e passou a sigla ACC, anunciar, citar e comentar. Então, se eu não tiver essa estrutura bem organizada, não vai... Eu já perco o norte da minha escrita, entende? Eu orientei TCC um tanto de tempo, muito tempo. Eu acho que é melhor pular, porque está com 10 anos que eu tenho 25 anos, senão vocês vão entender uma idade que eu não aceito. E eu encontrava muito esses erros estruturais. Às vezes, no início do capítulo, já tinha praticamente a conclusão daquele capítulo, certo? Temos também outros erros comuns, erros linguísticos e estilísticos. Gente, olha aí, Rosalide, o primeiro artigo, 6 versões, é isso aí, é normal. E a gente vai encontrando os erros e vai aprendendo com eles, né?
Então, esses erros linguísticos e estilísticos, a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu posso ter letras português, mas é interessante passar para um colega olhar. Erros das citações e referências é super normal. É muito comum. Erros gramaticais e ortográficos também. Muitas vezes o Word marca lá de vermelhinho aquela palavra, mas aquela palavra é escrita realmente daquela forma. Aí você vai lá no Word, o que acontece? Deixa que o Word sabe. Existe software para isso também. E é para isso que existem os corretores, existem os revisores de texto, e a gente precisa ter humildade acadêmica para pedir essa ajuda. Um exemplo, é comum o Idênio mandar o que ele escreve para que eu olhe. E, às vezes, ele fala de uma coisa e lá vou eu, qual? Onde? Quando? Que fica pela metade. Na cabecinha dele que escreveu, tá tudo certo. Mas a gente tem que saber escrever como pesquisador e ter uma visão de leitor ao mesmo tempo. Porque a ideia não é escrever para deixar guardado. A ideia é escrever para o mundo e segue. Não é só publicar e pronto. Até porque a partir do momento que você publica, está disponível para quem quiser. Entendem? Então, é interessante a gente lembrar dessa situação, do quanto a gente precisa assumir esses dois papéis na escrita. O de pesquisador e o de leitor. Né? É errando que se aprende mesmo, Regiane. É isso aí. Pessoal, dentre os erros estruturais, a gente tem esses 4 aspectos para erros que são muito comuns. Dentre os estruturais, nós encontramos a falta de organização lógica, e isso pode dificultar a compreensão do leitor, tá certo? Os problemas na progressão das ideias, ou seja, eu tenho que ter conexão entre o que eu estou dialogando, senão eu vou deixar o texto confuso. Para isso, é importante o uso de conectores ou de transições, porém, nem sempre usar conectores, para não deixar o texto pesado. Normalmente, foi no capítulo de livro que a gente estava corrigindo do Sonho Impossível 3, que vai sair, está pertinho de sair já. E tinha uma autora que estava, ademais, sei o que, sempre, todavia, é importante, Todo início de parágrafo era com um conectivo. E ficou pesado o texto, ficou cansativo de ler. Porque às vezes não precisa, gente. O texto científico nem sempre ele precisa de tantos conectores. Eles são importantes, mas o excesso também leva ao erro. O uso inadequado de seções e subtítulos, ou seja, seções que não são muito definidas, a divisão clara dos tópicos, isso facilita a leitura e a compreensão. Muitas vezes, o leitor, como... Quem foi que falou, gente? Eu não lembro. Que lê a introdução e lê a conclusão. Eu também costumo dar uma olhada nos tópicos, para saber se é condizente com o texto e se eu não vou perder tempo com aquela leitura. Sabia? E eu acredito que outras pessoas aqui também. É isso mesmo, Regiane. É um diamante bruto e ela precisa ser lapidada. Por exemplo, com o exemplo de erros estruturais. Um capítulo de livro que começa com revisão de literatura enorme, sem a introdução em si. Né? Isso pode confundir o leitor. Um texto acadêmico que apresenta os resultados antes de explicar como a pesquisa foi desenvolvida. Isso compromete a credibilidade do texto. Né? Pois não, Idênio? Foi para a Catiane mesmo. Idênio está com a mão levantada? A Taina primeiro. Michel, desculpa. Oi. Não, pode falar, vai. Gente, eu queria aproveitar na fala da Michela, porque assim, eu também estou no Sonho Impossível, independente de já sou mestre, vou defender o meu doutorado, mas eu tenho um sonho possível aí dentro das minhas metas. E esse último projeto que eu enviei para a Federal, eu tirei nota 10 por conta
da visão da Michela, do professor Daniel, que eu vivia colocando um monte de subtópico. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui sinalizado pelo professor Daniel e a Michela, que eu digo, Michela, o meu mal é querer escrever demais e não estou sendo objetivo. Então, por favor, o que ela está falando é tão importante. Às vezes, o menos é mais. Como eu estou aprendendo isso? Porque eu também oriento universitários. Eu estou agora com 53 alunos para poder dar o meu aval numa pesquisa, é uma responsabilidade seríssima. E essa responsabilidade, eu aprendi a ter uma visão mais objetiva por conta dessa grande, né, agora, colaboradora que nós temos, uma grande doutora que vai ser, que é a Michela, e dispensa comentários do professor Daniel. Pega junto, viu, gente, que a gente é sucesso com eles. Ah, tá, obrigada. Mas, Dênio, do jeito que eu vi seu projeto, Rosalide também vê, Leandro também vê, sabe? Nós estudamos com o professor Daniel para isso. Gente, já é a terceira turma de Sonho Possível que eu participo. Na primeira eu entrei no doutorado. A segunda, ano passado, a terceira agora com vocês. E eu acho que eu falei isso da outra vez, em outro momento que a gente estava junto. A alegria, a satisfação, o desespero que é quando a gente vê vocês passando, sabe? E eu aprendo também aqui com vocês. Dentro dos erros linguísticos e estilísticos, nós temos o uso excessivo de jargões no sentido de termo técnico, tá certo? Tem pessoas que usam muito o termo técnico e científico daquele assunto e fica cansativo. Às vezes ele se repete demais, inclusive, em um parágrafo só, em uma folha só. E isso... Michela, então eu chamo... Procura sinônimos, procura palavras parecidas, procura palavras que mantenham o significado. Mas a repetição, ela excessiva, ela é cansativa. Então, é importante equilibrar essa situação, sabe? Entre a linguagem acadêmica e a clareza do assunto. Eu acredito que aqui tem alguns matemáticos que eu conheço. Uma das piores coisas é a gente ler aquela coleção matemática elementar. Ela é completamente técnica. Então, não vem me dizer que lê aqueles livros, não. A gente só abre onde precisa e utiliza e depois guarda lá, porque não dá para fazer dele livro de cabeceira, jamais. Apesar de ser um livro técnico, né? Outra coisa que também não ajuda, frases longas e complexas sem necessidade. Elas podem tornar o texto cansativo. E a ideia é que o texto seja leve. Ele não precisa ser cansativo. E isso vai depender de você, escritor. A ambiguidade e falta de clareza, que é a questão do uso das palavras sem necessidade. Isso pode gerar interpretações erradas do que você definiu, né? Por exemplo, um texto sobre biotecnologia que utiliza termos altamente especializados em biotecnologia sem explicação nenhuma. Isso pode fazer que o leitor desista ali nas primeiras folhas. Frases longas e complexas. Olha, presta atenção, que aqui é uma dica bacana. É importante, pessoal, que um artigo tenha períodos, tá certo? Com mais de 50 palavras. Presta atenção. Todo um período, lá um parágrafo, com mais de 50 palavras, ele pode deixar a compreensão mais difícil. Ele tem até 50 palavras. Depois você dá continuidade em outro parágrafo. Sabe aqueles textos que vem um parágrafo praticamente do tamanho da folha, que pega 75% da folha? Fica cansativo. A gente se perde na compreensão do assunto e também da escrita, né? Erros de citações e referências. Aí é extremamente comum. A compreensão da ABNT, né, ou da APA, dependendo, normalmente a medicina que trabalha com a APA,
mas é comum a falta de padrão nas regras nas notas das normas técnicas. Então, pesquisa direitinho o uso das normas acadêmicas, se está lá no edital, ou se o edital para a revista ou para o capítulo do livro direciona para a BNT, você vai e pesquisa na BNT, tá bom? Referências incompletas ou mal citadas também prejudicam a compreensão do leitor. Então, é importante aqui usar, tem softwares para você gerenciar as referências. Você usa, ou mesmo como a gente chama, fichamentos, os fichamentos. E você guarda as referências para não vir me dizer que, por exemplo, praxis, o estudo da praxis surgiu com a professora Pimenta em 2009. Praxis é de chão. Entende? Quem trabalha com formação docente sabe que o termo praxis não é da professora Selma Garrido Pimenta. Foi uma pesquisa que ela realizou e ela continua fundamentando suas pesquisas na praxis docente. Professora, licença. Oi. Taina, de novo. Pois não. Professora, no meu edital da UFC, eles pediram uma bibliografia para a prova, certo? E muito da bibliografia tem a ver também com a minha pesquisa. E a minha dúvida é, você acha que para a banca seria interessante usar alguns elementos como citação dos livros que foram colocados para a prova? Sim, com certeza. Isso já foi falado por aqui, Taina, mas você vai ver que isso se repete, tá certo? Tá então, certo. Se os livros estão lá nas referências da tua seleção, dá uma olhada neles, utiliza eles no seu projeto, sim. Se vê quem são os professores que vão estar na banca, quem são os professores que estão lá listados, vê trabalhos deles também, cita alguma coisa deles, mas cuidado ao citar e referenciar, para fazer a citação corretinha, para não dar erro. Tá certo. Outra questão de citação e referência, pessoal, é o plágio e o autoplágio, principalmente o autoplágio. Muitas vezes a gente, por exemplo, eu trabalho com sequência FEDAT, transição do pensamento aritmético algébrico, então é comum, eu pesquiso sobre isso, então é comum que eu repita fala. Fala, tudo bem, mas eu repeti escrita, eu estou errando aí, porque eu estou produzindo autoplágio. E isso fere a ética. Então, como a gente se agarra muito a determinada pesquisa, aos temas que você estuda e pesquisa, a gente precisa ter esse cuidado. Sobre plágio, é melhor eu acho que nem precisa comentar, né? Porque os antiplágios estão aí, mostram imediatamente, e aqui ainda vai entrar IA. E você estava na oficina de IA, que foi passada há pouco tempo pelo René, e o René ensinou direitinho como utilizar a IA sem reproduzir na íntegra. Não é isso? Outros erros são os aspectos gramaticais e ortográficos, concordância verbal e nominal. Foi como o Idênio me perguntou agora, se eu uso primeira pessoa ou se eu uso terceira. É para isso que os revisores existem, é para isso que os colegas existem. Leandro, dá uma olhadinha no meu artigo, você tem tempo de ler? Ele vai lá e encontra um tanto de coisa que passou completamente despercebido. Pontuação inadequada, gente, dificulta a leitura e pode gerar outras interpretações. Então, a gente tem que ter essa leitura crítica. Vocês lembram que foi separado? A gente pediu para que vocês montassem as duplas para a escrita do capítulo. A Namara, inclusive, está em trio, não tem problema, Namara. Lembram disso? Então, a gente normalmente divide, né? Eu fiz isso no livro 3, eu, Eliane e Eliana. E a gente abriu o Meet, fomos lendo em voz alta e encontramos um mundo de coisa para corrigir.
porque o artigo era nosso, mas nós fizemos, tirei 10, né, Leandro? Tá certo. Mas nós fizemos a leitura mesmo, na íntegra, e nós percebemos quanto de erro que tinha ali, de concordância, de pontuação inadequada. Então, ao concluir, dá uma volta, pede alguém para fazer essa leitura crítica, ou retoma na leitura em voz alta, que ajuda bastante. A gente consegue ver a entonação e se está cansativo o parágrafo também, se o texto está cansativo, com a leitura em voz alta. Então, é bom a gente começar a exercitar essa leitura crítica, tá certo? E os erros de digitação ou revisão, porque são pequenos erros que as revistas não autorizam, volta e pronto, não, o trabalho não está bom. Seu trabalho precisa melhorar, essa pesquisa precisa melhorar muito. Isso é erro de digitação, falta de revisão, concordância, pontuação, pessoal, isso aqui é normal, mas é amador. Para um pesquisador, não é para sair do pesquisador para publicação assim. Enquanto você está fazendo, beleza, é normal, depois você volta, lê novamente com um olhar mais crítico e percebe que está precisando de revisão, então contrata uma pessoa que revise. Isso é comum. Por exemplo, de erros gramaticais ortográficos. Olha aqui, ó, os dados foi analisado. É tão comum a gente ver isso. Os dados foi analisado. Os dados foram analisados, né? Outro erro aqui, onde a vírgula está fora do lugar. O estudo indica que há uma relação. Desnecessária essa vírgula aí. Ou seja, o estudo indica que há uma relação entre as teorias elencadas e por aí vai. Para que essa vírgula no estudo? E é comum de a gente cometer esse tipo de erro, tá certo? Dentre as estratégias para aperfeiçoar a escrita, nós temos a leitura crítica e a revisão, que a gente falou agora, as ferramentas de apoio à escrita, que tem muitos softwares aí que ajudam a gente, e a revisão por pares, como Rosalide falou, para pedir para que uma pessoa leia, né? A leitura crítica, ela identifica os erros e melhora a clareza, como a gente viu, olha aí a técnica da leitura em voz alta, ou a revisão por pares, pedir para algum colega fazer essa leitura e identificar se precisa de melhorias. Dentre as ferramentas de apoio à escrita, tem o software de gerenciamento de referências, como o Mendeley, o Zotero, eles organizam as citações bem corretinhas, e você, no final, já está com as referências, inclusive em ordem alfabética, só para copiar e botar lá nas suas referências bibliográficas. Pessoal, os modelos de escrita científica, que são os templates, né? Tem os periódicos, as revistas passam para a gente os guias. Se não passar, baixa artigo dessa revista, vê como é a escrita, vê como os textos que eles autorizaram e publicaram como é, e organiza o teu estilo de escrita, se vai mandar para aquela revista. Os livros, a gente, por exemplo, o livro do Sonho Impossível, a gente tem um template, para ser seguido com toda a estrutura. E o uso das técnicas da escrita objetiva e clara, que é para melhorar a compreensão do leitor. A revisão por pares, como a Rosalide tinha falado lá no início, é comum, tá? Um pedir para o colega ler, isso garante a qualidade do texto. Pedir o feedback dos colegas também é importante. É extremamente bacana quando eu vejo um colega com toda a humildade vem me dizer, olha, faz assim, muda isso aqui, tira esse tópico daqui, ele não precisa desse tópico, o texto já é uma continuação do texto anterior. A participação dos grupos de escrita, de pesquisa, os grupos de estudo, também melhora a produção científica. É o que nós estamos fazendo aqui, com a proposta da escrita do livro. Por quê? Porque essa participação no estudo, nos grupos de pesquisa, nos convida ao estudo, nos convida à prática da escrita. E esse convite, a partir do momento que a gente aceita, a produção vai melhorar, com certeza, que a prática vai ajudar. Finalizando a nossa noite, e lembrando que isso que eu apresentei na aula anterior,
exatamente esse slide. É importante a gente ter disciplina e motivação. Entendeu, dona Elaine, que vive correndo e não pode escrever, está sem tempo de escrever? Isso aqui eu digo para mim também, viu? Entendeu, dona Michela? Estou com um monte de coisa para produzir e estou presa em outras situações. Ou seja, eu preciso ter essa disciplina e preciso ter a motivação para parar, para começar a escrever. Pessoal, depois que a gente para e segue os pontinhos direitinho, vai embora, no instante flui, no instante você termina. Primeiro, é importante para você escrever, para todos nós. A gente que tá estudando, quem está querendo entrar, quem está terminando, escrever é sempre necessário. Segundo, priorizem, coloque na sua agenda, esse dia aqui eu vou dedicar para o capítulo do livro. Nesse horário aqui eu vou chamar minha dupla, eu vou ver se dá certo com ela, e vou reservar para o capítulo do livro. E essa hora que você reservar, realmente escreva. E não desista diante dos obstáculos. Se vocês precisarem de ajuda, chama o colega da sua dupla, do seu trio, nós estamos por aqui, o professor Daniel também responde, tá certo? Nunca esqueça da sua motivação para escrever. Para que a gente vai escrever? Para que esse momento de escrita? Para que a gente vai escrever? Vamos lá. Alguém? Eu não sei quem é esse garoto. Ah, parou, pronto. Vamos lá, para que a gente vai escrever, pessoal? Para publicar? Publicar para quê? Para que publicar? Para evidenciar as nossas pesquisas, né, Michela? Evidenciar que nós estamos não deixando passar o que muitas vezes os acadêmicos, vamos lá até para a graduação, que não sabem escrever nada. Eu estou colocando a minha própria identidade naquilo que eu acreditei. Então, imagine, isso está girando no mundo. Eu estou tão entusiasmado, né, nesse processo, você sabe muito bem, porque eu fico perturbando direto, mandando artigo, mas para entender a importância de nós como acadêmicos, não. Nós como profissionais de excelência, nós que somos servidores, nós que transformamos a vida das pessoas, eu tenho que entender se eu estou diante de uma pesquisa como realmente um pesquisador de excelência. E é isso que a gente tem que fazer e levar para os nossos colegas. A escrita, gente, como o Idênio colocou, como Rejane colocou mais cedo, nós, nesse processo de escrita, somos diamante bruto. E a gente vai querer ser o diamante mais valioso e mais bonito depois de lapidado. E isso nós só vamos conseguir com a prática. Dúvidas, colocações, vamos lá. Eu estou com um time bacana para responder, ó. Muito bem, Jéssica. É o aperfeiçoamento. A prática leva ao aperfeiçoamento, né? E o desenvolvimento também, o conhecimento, gente. A partir do momento que a gente escreve, a gente está divulgando o nosso conhecimento. A gente não está... para seleções, vai ajudar nas seleções, vai ajudar a gente depois que entra também, que a gente não vai parar de escrever depois que entrar, não. Alguma dúvida? Também, Michela, como eu disse, na minha habilidade de escrita, né, eu vou muito para o lado poético. Eu fiz uma especialização na UFC e eu rio muito quando eu vou fazer a revisão, né? A gente falou aí disso, de rever o que já escreveu. Sim. E eu fico, meu Deus, como é que eu coloquei em uma certa parte do texto, eu sempre tentando levar esse lado poético, até eu conseguir, porque ficou um pouco mais com uma crônica. Mas, assim, eu tenho que me policiar. Mas eu vejo que, acima disso, né, além do trabalho científico, além da pesquisa, de aperfeiçoar, é o registro de vida. Né? Por mais que esteja ali um trabalho científico, que esteja um doutor, um mestre, um pós-doutor,
mas é uma vida, né? É uma vida profissional, é uma vida que vai estar ali contribuindo para outras vidas. Eu acho importante isso também. Sim, a gente está... Pessoal, a gente está produzindo nossa identidade. A gente está deixando registros. A gente está contribuindo com a pesquisa, né? Estamos oportunizando, sim, Ana Cíntia, que outros profissionais tenham acesso às nossas experiências. A gente não pesquisa a experiência deles, de outras pessoas, de outros pesquisadores. Eles não são referências para a gente. Então, como a Rosalide coloca, enriquecer o Lattes é um crescimento profissional e pessoal. Nós passamos a falar melhor, nós passamos a ler melhor, nós temos uma visão mais crítica, bem mais lapidada, quando a gente está nesse movimento de escrita, né? Eu gostaria, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer deixar algum registro hoje sobre esse momento? Ninguém. Olha como vocês estão calados. Michela, Oi. só parabenizar, como sempre, suas colocações, suas apresentações são pontuais e sempre muito boas, são excelentes. Parabéns mais uma vez. Agradeço, Rosalide. É emocionante ouvir isso de vocês. Eu sou fã de vocês e ouvir isso é muito bacana. Mas... Essa piada de falação. Não. Cláudia, seu microfone está aberto. Você quer falar? Não. Tudo bem. A Mai está de mão levantada. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, meu amor. Então, eu acredito que cada um tem uma vivência para relatar do trabalho, né, do dia a dia, de sala de aula. E, além das pesquisas que vão ser atualizadas com a nossa escrita, mas também trazer essa vivência atual, né? Nós vemos que, hoje em dia, a educação, ela passa por um período muito crítico, né? Nós vivemos uma época de muita violência em sala de aula, que antigamente não tinha tantos, e agora está em todos os noticiários, e, assim, é alarmante. A gente tem que falar sobre isso, estudar sobre isso, e promover políticas públicas que possam resguardar a vida dos profissionais da educação. É verdade, Mai. Você tem razão. Rai? Oi, eu quero acrescentar dizendo o seguinte, que a educação, ela cada dia tem nos apresentado diversos desafios e que nós precisamos acreditar que a educação, ela só será possível transformar o sujeito no processo de ensino-aprendizado se estivermos de mão dadas fazendo uma coxa de retalho. Porque, se for assim, nós conseguimos, sim, construir políticas públicas, construir bons cidadãos de sociedade para viver dignamente e produzir políticas públicas na vida. Se nós não pensarmos assim a educação, nós não estaremos assumindo nosso papel tão importante na sociedade, que é o papel social, de conduzir o sujeito a ser um cidadão de bem dignamente. Mesmo que as frustrações da profissão, mesmo que as negações dos nossos direitos sejam negados, nós não podemos nos permitir a nos frustrarmos e não fazer o nosso papel. O papel que foi escolhido por nós, a escolha que foi feita por nós e que nós assumimos a fazer parte da educação do nosso país. Então, não é fácil, mas se juntos estivermos, pensando junto, querendo junto, eu acredito na educação como motivador e transformador, assim como ela foi na minha vida. E acredito porque eu acredito que eu
sendo esse sujeito que fui, contagiado pelos meus professores, eu acredito que eu posso fazer a diferença na vida dos meus alunos. Por isso que eu continuo na educação, amando e querendo bem a educação. Um abraço a todos. Que bacana, Rai. Realmente a gente está passando por um momento, como a Maika também colocou, muito, muito delicado, né? Que a gente nunca imaginou que fosse chegar a tanto. E realmente a gente precisa repensar e dar as mãos para poder seguir. Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos, a colaboração, os momentos de dúvida. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Ana, Cíntia, vocês não são referência. Ó, o Vilinha dando coraçãozinho. Mas eu convido a abrir as câmeras. Vamos fazer a chamada? Vamos fazer a frequência de hoje? Quem puder abrir, que tiver que se sentir confortável, para a gente fazer o registro do momento, eu agradeço. Espera aí que eu vou abrir a minha, só um minutinho. Tá bom. Eita, Anália, assistindo aula no carro de novo. Não, esse menino da Anália, daqui a pouco, ele está fazendo doutorado. Ele não vai nem... Vai antes dos 15 anos. Que ele assiste no PET, ele assiste Sonho Impossível, ele assiste as aulas da gente tudinho. É uma menina, mulher. Ai, é. É Giovana. Ai, a Giovana, mulher, desculpa. Desculpa, Nália. Tá, a minha filha, ela diz isso. Ela diz que ela fez pedagogia junto comigo, ela fez direito junto comigo, e depois ela fez o curso de enfermagem. Olha aí. Então, ela concluiu enfermagem, mas ela fez 3 graduações já. Pois tá aí. Pessoal, é sempre uma honra, um prazer muito grande estar com vocês. Muito grande mesmo. Vocês não... É desafiador e a gente vai seguindo sempre como pode. Espero ter atingido os objetivos de vocês, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre os capítulos do livro, chama lá no grupo, vai no privado. Vocês sabem que a gente sempre responde, nós estamos sempre disponíveis. A frequência está no chat, Milena. E é muito gratificante ver as avaliações de vocês, sabe? Agradecendo a oportunidade, a motivação para a pesquisa, as falas. É muito gratificante para a gente que está do lado de cá, tentando dar o melhor que a gente pode, e vocês virem com tamanha admiração e respeito. Muito obrigada, mais uma vez, e até a próxima, se Deus quiser. Caso precisem, chamem, viu? Obrigada, Michela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Michela. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Boa noite.